TV da Gente Quixeré. Forte abraço, internautas, seguidores e telespectadores. Presente aqui na residência do saudoso Dr. Jeová Leão de Oliveira. E, justamente hoje, o lançamento do livro Dr. Jeová Leão de Oliveira e o Nosso Quixeré. Autoria de Fernando Oliveira, seu filho, e automaticamente de Adalto Fernandes, esse filho ilustre quixeréense que até hoje, claro, é querido pela nossa sociedade quixeréense, mesmo com a não presença do mesmo, mas sim o representando está aqui, o Tiago Leite, que vai representar também o Adalto Fernandes nesse lançamento deste livro. A gente começa inicialmente conversando com um dos autores, Fernando Oliveira, engenheiro civil formado, o que representa justamente esse lançamento também de qual autoria é sua? Boa tarde a todos. Primeiro agradecer a presença de todos, né? E falar um pouquinho desse livro, né? Esse livro aqui, o meu pai, ele completou 100 anos de nascido no dia 2 de janeiro desse ano de 20. E como filho, certo? Eu tive uma vontade de expressar, certo, o nosso sentimento. Então eu busquei, certo, tive a ideia de escrever, de relatar, fazer esse relato, né? É um pequeno relato político, certo? Da política do Quixeré e alguns fatos pessoais dele. Aí eu busquei falar com o Adalto Fernandes, que já é o nosso escritor, né? Uma pessoa já querida do meu pai, foi inclusive correligionário. E aí eu fui fazer esse pedido a ele, né? Se ele poderia escrever, certo? Esse livro. Ele prontamente disse: Fernando, é um desafio, certo? Sozinho não dá para fazer esse livro. Eu conto com a sua colaboração. Se você topar, a gente vai em frente. Eu falei: Adalto, eu entendo de números, né? Eu entendo de números, mas a literatura, o português, não, fica à vontade. Você vai narrando para mim os fatos, que eu vou escrevendo, que eu conheço bem a parte política, e você faz algum assunto pessoal que você queira falar do seu pai, e essa ideia prosperou, né? Tanto que aqui está, né? É uma distribuição gratuita, principalmente só um registro para ficar registrado, né? Esses 100 anos do Dr. Jeová Leão de Oliveira, né? Que além de pai para mim, aqui a maioria conheceu, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês a presença, né? E também pedir a palavra aqui do Tiago, que trouxe a mensagem do Adalto, que até eu estava pensando em, nesse momento, não autografar, porque o Adalto não está aqui. Eu gostaria de os dois estar aqui e poder dedicar esse livro, mas eu vou fazer a distribuição e caso vocês queiram alguma indicação, eu faço, sem problema nenhum, né? Fernando, uma pergunta que a gente gostaria de saber, a sociedade e também os nossos telespectadores. Dr. Jeová foi dentista, conhecido também como pai da pobreza. O que? Um dos traços que relata esse livro que chama mais atenção. Com certeza. Tem um capítulo que eu escrevi que exatamente vai de encontro a isso que você falou, certo? O meu pai, ele foi dentista, né? Certo? Ele é filho de Pocinhos, ele nasceu em Pocinhos. Pocinhos era uma comunidade de russas, né? E quando o Quixeré se emancipou, né? Virou a comunidade de Quixeré. E o meu pai nasceu em 1920 nos Pocinhos, né? Teve a primeira educação pela mãe, né? Em casa, né? Depois a dona Rocilda era a professora que vinha de Russas para cá. Depois foi para Fortaleza, foi para Recife, foi para Belém. Finalmente, em 46, ele terminou a odontologia, veio para Quixeré, certo? E aí começou a labuta dele, né? Junto com o pessoal, junto com todos os quixeréenses, né? Ele era uma pessoa muito simples, muito dada às pessoas. E ele entrou na política, né? Veio para cá também cedo, né? E junto com o João Lima, Jeová Costa Lima, o deputado Jeová Costa Lima, doutor Eliseu Ferreira Lima, né? Monsenhor Oliveira, né?
essas autoridades da época conseguiu emancipar Quixeré de Russas em 57, né? E o meu pai, desde então, certo? Ele se dedicou à profissão, né? E também se dedicou à política, sendo que eu não considero meu pai um político, eu considero meu pai um humanitário, né? Porque toda a vida dele foi exatamente em prol de proteger os mais necessitados. Daí vem, certo? O pai dos pobres, né? Exatamente disso, porque o meu pai, né? Ele protegia muito os mais necessitados, né? Aqui a nossa casa, de inverno a verão, era as portas abertas, né? E ele estava sempre ajudando as pessoas. Então meu pai foi um grande ser humano, né? Que eu deixei registrado aí e que eu fiquei muito satisfeito porque eu consegui externar, né, o meu sentimento, né? Tiago Leite, analista em sistema, bacharel em Direito, representando aqui Adalto Fernandes de Oliveira, autor do livro que intitula o título Dr. Jeová Leão de Oliveira e o Nosso Quixeré. Como você vem representar também essa autoridade, esse filho quixerense tão querido na terra de Monsenhor Oliveira, Adalto Fernandes? Pronto, boa tarde, pessoal. É sempre um prazer estar aqui no Quixeré, essa terra que meu avô nasceu daqui, cresceu, e como eu sempre represento ele, talvez essa deva ser uma das partes mais difíceis de representá-lo, porque ele queria muito estar aqui, né, sempre com a voz embargada, e eu digo que aos 47 do segundo tempo foi que ele não quis vir, né, não deu para vir, porque eu saí de Fortaleza hoje ainda e já vou retornar, né. Então até hoje eu pedi para ele vir, mas realmente por conta dessa doença, né, a gente preferiu poupar ele um pouco, né? Mas de qualquer forma, ele me passou a mensagem, né? Que eu vou ler aqui agora para vocês, tá bom? Senhoras e senhores, prezado doutor Fernando, boa tarde. Era minha intenção e o meu maior desejo comparecer, pessoalmente, a esse evento em que o amigo e companheiro de rabiscos literários, doutor Carlos Fernando Carneiro de Oliveira, lança, nesse instante, o que juntos imprimimos nas páginas do livro do Dr. Jeová Leão de Oliveira e o Nosso Quixeré, para que seja lido e apreciado pelos seus e pelos nossos conterrâneos, especialmente aqueles que tiveram o prazer e a alegria de com ele conviverem, ou pelos que, só de longe, dele ouviram falar. Não me sendo possível estar presente nesse encontro, por expressa recomendação médica e motivado, fundamentalmente, pelos efeitos prejudiciais e, consequentemente, negativos da pandemia que se espalha em todos os municípios do nosso estado, assim como em consequência dos mais de 95 anos que sou portador, só me resta, desvanecido pela maravilhosa presença dos conterrâneos adotivos, renovar os meus agradecimentos a todos, especialmente aos que se interessarem pela leitura do que está desenhado nas páginas do opúsculo ora lançado, guardando na memória e na sua lembrança esse vulto exponencial do nosso Quixeré amado. Doutor Jeová Leão de Oliveira, cujo filho, doutor Fernando, assim o definiu. Era sábio, falava pouco e ouvia muito, sereno, manso como um cordeiro, porém tinha a coragem de um leão, honesto, justo, humano e caridoso, mas sem fazer alarde do bem praticado. E concluo, mirando-me no que ele, doutor Jeová Leão de Oliveira, falou, certa vez para sua família, quando convidado insistentemente para deixar o seu Quixeré. Aqui é a minha casa, aqui é o meu mundo. Considerando a sua pátria, apoiado induvidosamente na lição ditada pelo imortal Rui Barbosa, ao povo brasileiro do seu tempo, que ele disse o seguinte: pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. É a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Parabéns, doutor Fernando. Parabéns, quixerenses. Adalto Fernandes de Oliveira. Aí foi o resumo do Tiago Leite.
na ausência do filho quixerense Adalto Fernandes, no lançamento desse livro do renomado, acima de tudo querido, que deixou aqui a sua marca registrada, deixou o seu legado, o saudoso Dr. Jeová Leão de Oliveira.